Quero que ouça com atenção, pois o que estou prestes a compartilhar com você é de extrema importância. É a chave que abre a porta de seus sonhos mais loucos, a ponte que transpõe o abismo entre sua realidade atual e a vida que você sempre imaginou. Você está pronto para embarcar nessa jornada transformadora? Está preparado para testemunhar o desenvolvimento milagroso de seus desejos? Então, vamos começar. Antes de mais nada, precisamos entender que o mundo que percebemos com nossos sentidos físicos é apenas uma sombra, um reflexo de uma realidade maior que existe dentro de nós. Esse mundo interior, esse reino da imaginação, é a verdadeira fonte de tudo o que vivenciamos em nosso mundo exterior. É a oficina em que elaboramos nossos destinos, o espaço sagrado onde comungamos com o divino. Considere por um momento a natureza de seus desejos. O que você realmente deseja é riqueza além da medida, saúde perfeita, um relacionamento amoroso, uma carreira gratificante. Seja o que for, quero que você saiba que isso já existe dentro de você. Sim, você me ouviu corretamente. Você quer tudo o que você sempre sonhou. Já faz parte de você esperando para ser reconhecido, esperando para se expressar. Vejam, meus queridos amigos, vivemos em um universo infinito de possibilidades. Todo estado concebível, toda experiência potencial já existe no que chamo de mundo dimensionalmente maior, do qual todos nós fazemos parte. Sua tarefa, portanto, não é criar esses desejos novamente, mas selecioná-los e escolhê-los dentre a infinita gama de possibilidades que o cercam a cada momento. Mas como você pode se perguntar, fazemos essa seleção? Como trazemos nossos desejos do reino do potencial para o mundo da realidade? A resposta, meus amigos, está no poder de sua imaginação, pois é por meio da faculdade da imaginação que nos conectamos com um mundo dimensionalmente maior. É por meio dela que acessamos o reservatório infinito de todas as possibilidades. A imaginação, veja, você não é uma faculdade frívola, destinada apenas a crianças e artistas. Não, a imaginação é a própria substância da realidade. É como William Blake disse de forma tão eloquente, o mundo real e eterno, do qual este universo vegetal é apenas uma tênue sombra. Quando você imagina que está envolvido na forma mais elevada de atividade criativa, está literalmente moldando a substância da sua realidade. Agora vamos nos aprofundar na mecânica desse processo. Quando digo que tudo o que você deseja está prestes a aparecer de uma só vez, não estou falando metaforicamente. Estou descrevendo uma verdade literal sobre a natureza da manifestação. Veja, no reino da imaginação, no mundo dimensionalmente maior, não há tempo. Como entendemos em nossa experiência física, todas as possibilidades existem simultaneamente, eternamente presentes no que poderíamos chamar de divino. Agora, quando você imagina seu desejo realizado, quando assume o sentimento do desejo realizado, não está criando algo novo. Em vez disso, está selecionando um estado, uma versão da realidade que já existe. Você está sintonizando sua consciência em uma frequência específica, alinhando-se com uma possibilidade específica da infinita gama que o cerca. É por isso que falo com frequência sobre a importância de viver no final. Com isso, quero dizer que você deve assumir a consciência. O sentimento é a convicção interior de já ser ou ter aquilo que deseja. Porque, na verdade, no reino da imaginação, você já é, e tem tudo o que poderia desejar. Sua tarefa é simplesmente alinhar sua consciência com essa verdade. Vou lhe dar um exemplo para ilustrar esse ponto. Suponha que você deseje abundância financeira. Em vez de se concentrar na sua falta atual, nas contas que precisam ser pagas, ou nas dívidas que pesam sobre você, peço que assuma a sensação de já estar financeiramente livre. Sinta o alívio, a alegria e a sensação de segurança que advém do fato de ter mais do que o suficiente. Viva a partir desse estado. Faça disso sua nova realidade e imaginação. Ao fazer isso, ao persistir nessa suposição, você começará a perceber mudanças em seu mundo exterior. Oportunidades surgirão, fontes inesperadas de renda aparecerão. Toda a sua situação financeira começará a mudar. E aqui está o ponto crucial. Essas mudanças não são causadas por sua ação imaginária. Em vez disso, elas são a manifestação externa à sombra da mudança que já ocorreu dentro de você.
É isso que quero dizer quando afirmo que tudo o que você deseja está prestes a aparecer de uma só vez, no momento em que você realmente assume o sentimento do desejo realizado. No instante em que você alinha sua consciência com o estado desejado, você já o recebeu. A manifestação externa está simplesmente alcançando a realidade interna que você escolheu. Agora posso sentir que alguns de vocês podem estar céticos. Talvez estejam pensando: mas Neville, eu tentei a visualização. Tentei o pensamento positivo e nada mudou. A isso eu digo: examine cuidadosamente a natureza de seus atos imaginários. Você está realmente vivendo a partir do fim? Está incorporando totalmente o estado de seu desejo realizado? Ou está simplesmente desejando, esperando, ansiando por uma mudança? Veja bem, há uma grande diferença entre o mero desejo e o tipo de ação imaginativa que estou descrevendo. Desejar implica falta. Ele reforça a ausência de seu desejo. Mas quando você assume o sentimento do desejo realizado quando vive a partir do fim, está reconhecendo a presença do seu desejo. Você está se alinhando com a realidade dele. Além disso, você deve persistir em sua suposição. A Bíblia nos diz para orar sem cessar e é isso que significa essa instrução. Sua oração não é um pedido verbal a alguma divindade externa. Sua oração é o sentimento, a convicção interior de já ser ou ter aquilo que você deseja. E você deve se apegar a esse sentimento, a essa convicção, independentemente de quaisquer contradições aparentes em seu mundo exterior. Isso nos leva a outro ponto crucial: a importância do desapego. Quando digo que tudo o que você deseja está prestes a aparecer de uma só vez, não quero dizer que você deva aguardar ansiosamente sua chegada, verificando constantemente se já se manifestou. Esse comportamento apenas reforça a sensação de falta, um sentimento de ainda não ter seu desejo. Em vez disso, você deve cultivar um senso de calma certeza, uma confiança tranquila de que seu desejo já é seu. Isso é o que significa a injunção bíblica de se aquietar e saber que eu sou Deus. Na quietude de sua imaginação, na calma certeza de sua suposição, você é Deus no ato da criação. Vamos explorar mais esse conceito. Quando você realmente entender que tudo o que deseja está prestes a aparecer de uma só vez, verá que toda a sua relação com o desejo mudará. Você não será mais consumido por um desejo ansioso pela sensação de falta ou carência. Em vez disso, você experimentará uma profunda sensação de satisfação, uma profunda paz interior que vem do fato de saber que tudo está bem, que todos os seus desejos já foram realizados. No reino da imaginação, essa mudança de consciência é transformadora. Ela o liberta da tirania das circunstâncias externas, dos altos e baixos dos eventos mundanos. Pois quando você sabe que tudo o que deseja está prestes a aparecer de uma só vez, quando vive com base nessa verdade, você se torna imune à decepção e ao desânimo. Pense por um momento em como esse entendimento pode mudar sua vida diária. Imagine-se acordando todas as manhãs com a convicção inabalável de que o dia de hoje reserva infinitas possibilidades, que tudo o que você sempre quis está prestes a se manifestar. Como você passaria o dia? Como interagiria com os outros? Como responderia aos desafios? Eu diria que você passaria o dia com graça e facilidade, com uma sensação de alegria e expectativa. Interagiria com os outros a partir de um lugar de abundância, de generosidade, sabendo que seu bem está garantido. Você encararia os desafios não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento, como degraus no caminho para o fim desejado. Esse, meus amigos, é o verdadeiro poder de viver a partir do fim, de assumir o sentimento do desejo realizado. Não se trata apenas de uma técnica para manifestar desejos específicos, embora certamente possa ser usada para esse fim. Mais fundamentalmente, é uma maneira de estar no mundo, um estado de consciência que o alinha com o poder criativo do próprio universo. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando sobre a mecânica desse processo. Como você pode se perguntar? Nosso estado interno afeta nossa realidade externa. A resposta está na natureza da própria consciência. Veja bem, a consciência é a única realidade. O mundo que você percebe com seus sentidos físicos não está separado de você. Ele é uma extensão de sua consciência, uma projeção de sua consciência. É por isso que costumo dizer que não existe uma causa externa. Todas as causas são mentais.
Seu mundo exterior, suas experiências, suas circunstâncias, são todos reflexos de seu estado interior. Quando você muda seu estado interno, quando assume um novo estado de consciência seu, mundo externo deve mudar para refletir essa nova realidade interna. Isso não é mágica, embora possa parecer mágica para aqueles que não entendem a lei. É simplesmente a maneira como o universo funciona. É a lei da consciência, o princípio fundamental subjacente a toda a criação. E é essa lei que garante que tudo o que você deseja está prestes a aparecer de uma só vez. Mas vamos ser claros. Quando digo que tudo está prestes a aparecer de uma só vez, não quero dizer necessariamente que todos os seus desejos se manifestarão simultaneamente em sua realidade física. Isso, o momento e a maneira da manifestação externa não cabe a você determinar. Sua tarefa é simplesmente manter o estado interno viver a partir do fim, persistir na suposição de que seu desejo já está realizado. A manifestação externa cuidará de si mesma. Ela se desenvolverá no momento certo de uma forma que esteja em harmonia com a totalidade de seu ser e com o bem maior de todos. Seu trabalho não é manipular as circunstâncias externas, mas manter a convicção interior, o sentimento do desejo realizado. Isso nos leva a outro ponto importante: o papel da ação nesse processo. Alguns podem interpretar esse ensinamento como um convite à passividade, como se sugerisse que não precisamos agir no mundo físico. Isso é um mal-entendido. A ação é uma parte vital do processo criativo. Mas deve ser uma ação inspirada, uma ação que flui naturalmente de seu estado assumido. Quando você realmente vive a partir do fim, quando incorpora totalmente o estado de realização do seu desejo, você se sentirá naturalmente inspirado a realizar as ações certas. Essas ações não parecerão esforço ou luta. Elas parecerão naturais sem esforço, como se você estivesse sendo guiado por uma mão invisível. Isso ocorre porque, em um sentido muito real, você está sendo guiado. Ao assumir o estado de seu desejo realizado, você está se alinhando com o poder criativo do universo. Você está entrando em contato com uma sabedoria que excede em muito a sua mente consciente limitada. E essa sabedoria o guiará e o inspirará a tomar as medidas perfeitas para realizar a manifestação do seu desejo. Portanto, não se preocupe com o que deve fazer ou como deve fazer. Em vez disso, concentre-se em manter o sentimento do desejo realizado. Viva a partir desse estado e as ações corretas se apresentarão a você no momento perfeito. Esse é o verdadeiro significado de buscar primeiro o reino, de priorizar o estado interno das ações externas. Agora quero abordar uma questão que geralmente surge quando discuto esses princípios. Alguns podem se perguntar, mas Neville, e os desejos dos outros? E se o que eu quero entrar em conflito com o que outra pessoa quer? Essa é uma preocupação natural, mas decorre de um mal-entendido sobre a natureza da consciência e da criação. Veja bem, no mundo dimensionalmente maior, no reino da pura possibilidade, não há conflito. Todos os desejos podem ser satisfeitos, todos os estados podem ser realizados sem interferir nos desejos ou estados dos outros. É somente em nossa percepção física limitada que experimentamos conflito e escassez. Quando você assume o sentimento do desejo realizado, quando vive a partir do fim, não está tirando nada de ninguém. Você está simplesmente se alinhando com uma versão da realidade em que seu desejo é realizado. E nessa realidade, nesse estado, os desejos de todos os outros também são realizados de uma forma que está em perfeita harmonia com o todo. É por isso que costumo dizer que não há competição no reino de Deus. No reino da imaginação, no mundo dimensionalmente maior, há uma abundância infinita. Há mais do que o suficiente para todos. Seu bem não vem às custas do bem de outra pessoa. Na verdade, ao realizar seus desejos, ao manifestar seu bem, você está contribuindo para o bem de todos. Portanto, não hesite em imaginar livremente para assumir o estado de seu desejo realizado, independentemente de como isso possa parecer afetar os outros. Confie na sabedoria do universo, no perfeito funcionamento da lei. Saiba que ao se alinhar com seus desejos, você está se alinhando com o bem maior para todos os envolvidos. Esse entendimento o liberta da culpa do medo de ser egoísta ou ganancioso. Ela permite que você deseje com ousadia, que imagine grandiosamente sabendo que o seu bem
É parte do bem maior que a sua realização contribui para a realização de todos. Agora vamos nos aprofundar ainda mais na mecânica da manifestação. Quando digo que tudo o que você deseja está prestes a aparecer de uma só vez, estou apontando para uma verdade fundamental sobre a natureza do tempo e da consciência. Veja bem, no reino da imaginação, no mundo dimensionalmente maior, não há tempo. Conforme entendemos em nossa experiência física, todos os estados e todas as possibilidades existem simultaneamente no que poderíamos chamar de eterno agora. Quando você imagina seu desejo realizado, quando assume a sensação do desejo realizado, não está criando algo novo no futuro. Você está selecionando um estado que já existe. Está sintonizando sua consciência com uma realidade que já está presente no eterno agora. É por isso que o sentimento é tão importante. O sentimento é o segredo, a ponte entre o mundo da imaginação e o mundo da experiência física. Quando você capta o sentimento do desejo realizado, quando incorpora o estado de ter ou ser o que deseja, você está literalmente entrando nessa realidade. Você está alinhando sua consciência com a versão de você que já tem o que deseja. E aqui está a parte milagrosa. No momento em que você faz isso, no momento em que realmente capta esse sentimento e se apega a ele, tudo começa a mudar. O universo inteiro se reconfigura para corresponder ao seu novo estado interior. Isso não é uma metáfora ou licença poética. É uma descrição literal de como a realidade funciona. Seu mundo exterior, como você vê, nada mais é do que uma sombra, um reflexo de seu estado interior. Ao mudar seu estado interno, ao assumir um novo estado de consciência, seu mundo externo, deve mudar para refletir essa nova realidade. Ele não tem escolha. Ele está simplesmente seguindo a lei da consciência, o princípio fundamental que sustenta toda a criação. É por isso que a persistência é tão crucial. Quando você assume pela primeira vez um novo estado, quando capta, pela primeira vez, a sensação do desejo realizado, seu mundo externo pode não refletir imediatamente essa mudança. Isso ocorre porque geralmente há um intervalo de tempo entre a mudança interna e sua manifestação externa. Durante esse período pode parecer que nada está acontecendo. A tentação pode ser desistir, concluir que não está funcionando. Mas é exatamente nesse momento que você deve se apegar à sua suposição quando deve persistir no sentimento do desejo realizado. Lembre-se de que o mundo exterior está se adaptando à sua nova realidade interior. Tudo está em movimento. Tudo está mudando para se alinhar ao seu novo estado. Mas esse rearranjo leva tempo em nossa experiência física. Sua tarefa é manter seu novo estado independentemente de quaisquer contradições aparentes em seu mundo exterior. Isso é o que significa viver pela fé. A fé, nesse contexto, não é uma crença cega em algo invisível. É a evidência de coisas não vistas com os olhos físicos, mas percebidas claramente com os olhos da imaginação. É a convicção inabalável de que o que você imaginou, o que você assumiu na consciência, já é uma realidade. Ao persistir nessa fé, ao se apegar ao sentimento do desejo realizado, você começará a perceber mudanças em seu mundo exterior. No início, essas mudanças podem ser sutis. Você pode notar pequenas sincronicidades, encontros aparentemente casuais ou eventos que se alinham com o seu desejo. Esses são sinais de que a lei está funcionando, de que o universo está respondendo ao seu novo estado. À medida que você continuar a persistir, essas mudanças se tornarão mais pronunciadas. Surgirão oportunidades, as circunstâncias mudarão. Pessoas entrarão ou sairão de sua vida, tudo em perfeito alinhamento com seu estado assumido. E muitas vezes, quando você menos esperar, seu desejo se manifestará plenamente em sua realidade física. É isso que quero dizer quando digo que tudo o que você deseja está prestes a aparecer de uma só vez. No momento em que você realmente assume o sentimento do desejo realizado, no instante em que alinha sua consciência com o estado desejado, você já o recebeu. A manifestação externa está simplesmente alcançando a realidade interna que você escolheu. Agora quero abordar um equívoco comum sobre esse processo. Alguns podem interpretar esse ensinamento como uma sugestão de que podemos manipular a realidade a nosso bel prazer, que podemos forçar o universo a nos dar o que quisermos. Há um mal-entendido sobre a lei.
Veja bem, a lei da consciência não se trata de impor sua vontade ao universo. Trata-se de alinhar-se com o poder criativo do universo. Trata-se de reconhecer sua unidade com a fonte de toda a criação e permitir que esse poder se expresse por meio de você. Quando você imagina seu desejo realizado, quando assume a sensação do desejo realizado, não está forçando nada. Você está simplesmente escolhendo um estado, selecionando uma versão da realidade que já existe no mundo dimensionalmente maior. Está alinhando sua consciência com uma possibilidade específica do conjunto infinito que o cerca. Esse alinhamento não é um ato de força ou vontade. É um ato de rendição de permissão. Você está entregando sua vontade pessoal limitada à vontade maior de seu eu divino, seu verdadeiro eu, que é uno com o poder criativo do universo. É por isso que o estado de relaxamento é tão importante nesse trabalho. Quando você está relaxado, quando está em um estado de permissão, você se abre para as infinitas possibilidades que o cercam e se torna receptivo à orientação do seu eu superior, à sabedoria do universo. Portanto, ao imaginar seu desejo realizado, ao assumir a sensação de desejo realizado, faça-o com uma sensação de facilidade e relaxamento. Não se esforce, não force. Simplesmente permita-se mergulhar no sentimento, tornar-se um com o estado que deseja. Esse estado de tolerância relaxada é o solo fértil no qual seus desejos criam raízes e crescem. É o estado em que ocorrem os milagres, em que o aparentemente impossível se torna possível. É o estado em que tudo o que você deseja aparece de uma só vez. Agora vamos considerar outro aspecto desse princípio. Quando digo que tudo o que você deseja está prestes a aparecer de uma só vez, não estou me referindo apenas a desejos materiais ou circunstâncias externas. Esse princípio se aplica igualmente a estados internos, a qualidades de ser, a formas de vivenciar o mundo. Talvez o que você realmente queira não seja uma coisa ou circunstância específica, mas um estado de ser. Talvez você queira experimentar mais amor, mais alegria, mais paz em sua vida. O princípio continua o mesmo. Assuma o sentimento de estar amando alegre e em paz. Viva a partir desse estado. Incorpore-o totalmente em sua imaginação. Ao fazer isso, ao persistir nessa suposição, você perceberá que toda a sua experiência de vida começa a mudar. Você atrairá experiências, pessoas e circunstâncias que refletem e reforçam seu estado assumido. Você começará a ver o mundo com outros olhos, a vivenciar a realidade de uma nova maneira. Esse é o verdadeiro poder da imaginação. Não se trata apenas de manifestar coisas ou circunstâncias externas. Trata-se de moldar toda a sua experiência da realidade. Trata-se de escolher o estado de consciência a partir do qual você vive sua vida. E aqui está uma verdade profunda. Ao elevar seu estado de consciência, ao se alinhar com estados mais elevados de ser você, naturalmente atrai experiências que correspondem a esse estado. As coisas e circunstâncias que você já desejou podem se manifestar, mas você pode descobrir que elas não têm mais a mesma importância para você. Isso ocorre porque você se alinhou com algo maior do que meras posses materiais ou circunstâncias externas. Você se alinhou com o poder criativo do próprio universo. Você reconheceu sua verdadeira natureza como um ser divino capaz de moldar a realidade por meio do poder de sua imaginação. Esse reconhecimento, esse alinhamento com seu verdadeiro eu, é o objetivo final de todo desejo. É o estado de consciência no qual tudo o que você deseja aparece de uma só vez. Porque você reconhece que já é tudo o que poderia querer ser. Nesse estado, o próprio desejo é transformado. Você não deseja mais a partir de um lugar de falta ou carência. Em vez disso, seus desejos se tornam expressões de sua natureza divina, formas de trazer mais amor, mais alegria e mais beleza ao mundo. Sua vida se torna um ato constante de criação, um desdobramento contínuo de infinitas possibilidades. Essa, meus queridos amigos, é a promessa e o potencial que está dentro de cada um de vocês. É o direito de nascença de todo ser humano, o verdadeiro propósito de nossa existência. Estamos aqui para reconhecer nossa natureza divina, para nos alinharmos com o poder criativo do universo. E para expressar esse poder por meio de nossa imaginação,
Ao saírem daqui hoje, peço que levem essa verdade com vocês. Lembre-se de que tudo o que você deseja está prestes a aparecer tudo de uma vez. Não porque você vai receber algo que lhe falta, mas porque você está prestes a reconhecer o que já é, o que já tem. Viva com base nessa verdade. Assuma o sentimento do desejo realizado em cada momento. Persista em sua suposição, independentemente de quaisquer contradições aparentes em seu mundo exterior. Saiba que você está fazendo isso. Você está se alinhando com o poder criativo do universo. Está entrando em sua verdadeira identidade como um ser divino. E ao fazer isso, observe maravilhado como seu mundo se transforma, como tudo o que você sempre quis começa a aparecer em sua experiência. Não como algo separado de você, mas como uma expressão natural de quem você realmente é. Lembre-se, o reino dos céus está dentro de você. Tudo o que você poderia querer ou precisar já existe dentro de você. Sua tarefa é simplesmente reconhecer essa verdade e viver a partir dela, e expressá-la em sua vida diária. Portanto, siga em frente com confiança, com alegria, com a certeza inabalável de que tudo o que você deseja está prestes a aparecer de uma só vez. Pois, na verdade, já apareceu. Você só precisa abrir os olhos, ajustar sua visão, ver a realidade milagrosa que o cerca a cada momento. Essa, meus amigos, é a promessa e o poder de sua imaginação. Essa é a verdade de quem você é e do que você é capaz. Abracem-na plenamente. Vivam disso completamente e observem com admiração como sua vida se torna um testemunho vivo do poder criativo que reside dentro de vocês. Obrigado por sua atenção, por sua abertura a essas verdades. Que você possa seguir em frente e criar milagres em sua vida e no mundo ao seu redor. Pois você é o milagre, você é o poder. Você é o divino se expressando em forma humana. Tudo o que você deseja está prestes a aparecer de uma só vez, porque você está prestes a reconhecer que já é. Tudo o que você poderia querer ser. Tudo o que você poderia querer ser. Imagine acordar às 3h da manhã. Um momento em que o mundo está silencioso quando as distrações do dia ainda não começaram. Você olha para o relógio e uma parte de você quer voltar a dormir, mas outra parte sente algo mais. E se esse leve empurrão, esse chamado silencioso no início da manhã, não foi por acaso? E se Deus estiver chegando até você, convidando-o para um momento sagrado e pessoal, um momento que poucas pessoas estão acordadas para vivenciar? Essas horas preciosas e imperturbáveis podem conter a chave para desbloquear bênçãos, percepções e sabedoria divina destinadas exclusivamente a você. Hoje, enquanto caminhamos juntos, vamos explorar o que realmente significa acordar a essa hora e o que Deus pode estar convidando você a fazer, a ouvir e a aprender. Fique comigo até o fim. Este momento pode simplesmente transformar sua vida. Nessas horas tranquilas, Deus geralmente sussurra onde finalmente podemos ouvi-lo. Veja bem, as primeiras horas são intocadas pelo barulho do mundo, pela correria das responsabilidades, pelas exigências da vida cotidiana. É como se Deus estivesse dizendo aqui nesta quietude: quero conhecê-lo. Portanto, quando você acordar inesperadamente, não pense que é coincidência. Trate-o como um chamado. Nas Escrituras encontramos exemplos em que Deus usou a noite para revelar seus propósitos àqueles que chamou. Samuel ouviu sua voz chamando no escuro. Jacó lutou com ele até o amanhecer. E o próprio Cristo muitas vezes buscou a presença de Deus no silêncio da madrugada. Penso nisso por um momento. Quando você é chamado a se levantar a essa hora, não é simplesmente para perturbar seu sono. Não, Deus nunca desperdiça um momento. Ele é estratégico e intencional. Ele o está convidando a entrar em sua presença quando as distrações são mínimas, quando seu coração está tranquilo e seu espírito está aberto. Essa hora sagrada é quando ele pode querer revelar a vontade dele para sua vida, fortalecer seu espírito e alinhá-lo ao propósito dele. Nessa hora, você tem a oportunidade de elevar sua alma, abrir seu coração e receber a sabedoria divina, que de outra forma talvez não ouvisse em meio ao barulho. Então, o que você deve fazer ao acordar? Primeiro, abrace a quietude.
Permita-se reconhecer que este momento é diferente de todos os outros. Sente-se, respire e simplesmente seja. Nos primeiros momentos, antes de começar a orar ou pedir qualquer coisa, permita que seu coração se acomode no silêncio. Isso pode parecer simples, mas não negligencie seu poder. O silêncio pode parecer intimidador, até mesmo desconfortável, mas nele a presença de Deus geralmente se torna mais clara. A Bíblia nos diz para nos aquietarmos e sabermos que eu sou Deus. Essas poucas palavras do Salmo 46:10 contêm profunda sabedoria. Quando acordar pela primeira vez, não se apresse em preencher o silêncio com suas palavras ou pensamentos. Em vez disso, deixe que o silêncio em si seja uma forma de adoração, uma maneira de reconhecer que Deus é soberano e que você está na presença dele. O Espírito Santo geralmente se comunica de maneiras que ultrapassam as palavras, e é no silêncio que nos tornamos sensíveis à sua voz mansa e delicada. Em seguida, reflita sobre o estado de seu coração. Esse é um momento de trazer seu espírito diante de Deus com honestidade. A hora antes do amanhecer pode trazer clareza às emoções e aos fardos que geralmente suprimimos ou ignoramos. Pergunte a si mesmo: o que estou carregando que preciso liberar? Seja preocupação, raiva, arrependimento ou tristeza. Entregue esses sentimentos aos pés de Deus. Ele está esperando para tirá-los de você, para substituir suas ansiedades por paz, sua tristeza por alegria e seus fardos por força. Nesse momento matinal, ore com intenção. A oração é sua linha direta com Deus. E esse é seu momento de comungar com Ele sem interrupção. Fale com Ele como faria com um amigo de confiança, mas com reverência, sabendo que Ele é o Criador do universo. Agradeça a Ele por tê-lo chamado à sua presença, por ter lhe dado fôlego e por tê-lo abençoado com mais um dia. Peça a Ele que revele a vontade dEle para você, que guie seus passos e que ilumine todas as áreas de sua vida em que Ele deseja transformação. A Bíblia nos diz em Tiago 15 que se algum de vocês tiver falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente sem achar culpa, e ela lhe será concedida. Essa é uma promessa poderosa. Nesta hora sagrada, peça a Deus a sabedoria de que você precisa. Talvez haja uma decisão que esteja pesando sobre você, uma situação que você não entende ou um caminho que não parece claro. Nesse momento, confie que Deus falará com você, guiando-o com clareza divina. Ao continuar a oração, deixe seu coração se mover em direção à intercessão. Ore por seus entes queridos, pelos necessitados, pelos quebrantados e perdidos. Esse momento não se trata apenas de revelação pessoal, mas de alinhar seu coração com a compaixão de Deus pelos outros. O próprio Jesus intercedeu pelos outros nas primeiras horas da manhã, mostrando-nos que o verdadeiro amor a Deus transborda para o amor ao próximo. Ao orar pelos outros, você se torna um recipiente do amor de Deus, um canal pelo qual as bênçãos dele podem fluir. Depois permita que o Espírito guie seus pensamentos em direção à gratidão. A quietude da manhã é uma oportunidade profunda de agradecer a Deus pelas bênçãos grandes e pequenas que Ele colocou em sua vida. A gratidão é uma forma de adoração que abre nosso coração para receber mais de Deus. Quando nos concentramos em sua bondade, somos lembrados de sua fidelidade, sua provisão e seu amor inabalável. Deixe que cada pensamento de gratidão surja como uma oferta, criando uma conexão que o aproxima ainda mais dele. Com o passar dos minutos, abra sua Bíblia. Esse momento é propício para receber sua palavra sem ser perturbado pelas distrações do dia. Seja um salmo, uma parábola ou uma promessa, deixe que as Escrituras falem com você, ressoem dentro de você. Às vezes, os versículos que você ler nessa hora tocarão seu espírito de uma forma que o surpreenderá, iluminando aspectos de sua vida que precisam de cura, correção ou incentivo. Ao ler, peça ao Espírito Santo que revele o significado mais profundo para mostrar como essas palavras se aplicam à sua jornada atual. A palavra de Deus é viva e ativa. Mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra no coração e na alma, revelando nossos pensamentos e desejos mais íntimos. Nesta hora, sua mente está limpa e seu espírito está aberto, tornando-o mais receptivo às percepções
que as Escrituras podem oferecer. Aproveite esse momento para meditar em sua palavra, deixando-a penetrar em sua alma e moldar seus pensamentos. Essa hora de silêncio também é um momento ideal para ouvir. Muitas vezes, nossas orações são preenchidas com nossas próprias palavras, nossas próprias necessidades, nossas próprias ações, nossos próprios desejos. Mas a oração é uma conversa de mão dupla e é essencial ouvir tanto quanto falar. Depois de compartilhar seu coração com Deus, reserve um tempo para esperar ficar quieto e deixar que Ele fale com você. A voz de Deus pode nem sempre vir como um som audível. Pode ser um pensamento, uma sensação, uma convicção em seu coração. Mas se você se abrir para ouvir, sentirá a orientação e a presença dele de uma forma que as palavras não conseguem descrever. Nesse espaço sagrado, Deus pode começar a revelar os planos dele para o seu dia, mostrar-lhe oportunidades de servir, abençoar e ser uma luz na vida de outras pessoas. Ele pode colocar em seu coração alguém que precisa de incentivo, alguém por quem você deve orar, ou alguém que você precisa perdoar. Ouça com atenção, pois esses momentos não são aleatórios. Eles são propositais, tecidos pela mão de Deus para moldá-lo na pessoa que Ele o chamou para ser. Ao continuar a ouvir, lembre-se de que o tempo e os caminhos de Deus são perfeitos. Seus planos muitas vezes transcendem nossa compreensão, mas são sempre para o nosso bem. Portanto, se você se sentir inspirado a agir ou fazer uma mudança, confie, que isso faz parte do plano maior de Deus para a sua vida. Essa é a hora em que a clareza vem, em que a compreensão divina flui e em que você recebe o poder de andar em alinhamento com a vontade dele. Deus não o traz à sua presença apenas para deixá-lo inalterado. Ele o leva até ele para que você seja transformado, equipado e preparado para enfrentar o dia, com fé, coragem e propósito. Nesta hora, suas orações podem alcançar uma nova profundidade, alimentadas por uma fome da presença de Deus e um desejo de viver de acordo com a vontade dele. Este é o momento em que seu espírito pode ser reabastecido, sua mente renovada e seu coração alinhado com a verdade dele. Deus o encontra aqui não apenas para confortá-lo, mas para capacitá-lo, para instilar em você a força e a sabedoria de que precisará para a jornada à frente. Esse momento sagrado, esse encontro único ao amanhecer, é um espaço para a transformação e para receber a orientação de Deus de uma forma que pode ser diferente de tudo o que você já experimentou. Antes, imagine que Deus não está apenas com você, mas também se derramando ativamente em você, transmitindo uma sabedoria e uma força que só podem vir por meio da comunhão com Ele. Essa não é uma conversa comum. É uma troca divina. Cada palavra, cada pausa e cada silêncio nesse momento tem peso, porque fazem parte de um projeto divino elaborado para você. Permita-se estar aberto ao movimento do Espírito Santo. Às vezes, o Espírito pode levá-lo a refletir sobre áreas de sua vida que precisam ser realinhadas com a verdade de Deus, áreas em que você pode estar lutando ou até mesmo áreas em que o pecado pode ter se infiltrado sem ser notado. Essa hora da manhã, quando as distrações são poucas, é um momento poderoso para o autoexame. Um momento para buscar dentro de si e trazer todo o seu coração diante de Deus com honestidade. As Escrituras nos dizem, no Salmo 139, 23, 24, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Examine-me e conheça meus pensamentos ansiosos. Vê se há em mim algum caminho ofensivo e guia-me pelo caminho eterno. Este é um momento para permitir que a luz de Deus brilhe nos cantos ocultos de seu coração, revelando qualquer coisa que possa estar impedindo-o de andar plenamente no propósito dele. Permita que o Espírito o guie por meio do arrependimento. O arrependimento não se trata apenas de culpa ou vergonha. É um passo poderoso em direção à liberdade. Trata-se de ir a Deus com um coração humilde, confessar qualquer coisa que o separe dele e escolher entregá-la em suas mãos. O arrependimento, nesta hora, é íntimo. É como se você estivesse sentado com o seu Criador, admitindo abertamente suas fraquezas, suas falhas, suas lutas e convidando a força dele para substituí-las. Ao deixar de lado esses fardos, você abre espaço para a graça de Deus que é abundante e interminável,
Seu perdão flui livremente lavando, renovando seu espírito e equipando-o para seguir em frente com um coração limpo. Esse processo de arrependimento e renovação permite que você entre no novo dia com um recomeço livre do fardo e cheio da graça de Deus. Há uma troca divina que acontece quando você entrega suas fraquezas e recebe a força dele. É nessas horas de silêncio que Deus frequentemente nos refina, removendo o que é desnecessário e nos enchendo com seu amor, sua sabedoria e seu propósito. Você pode sentir uma sensação de libertação, uma paz que ultrapassa todo o entendimento ao deixar de lado a culpa e aceitar o perdão que ele oferece gratuitamente. Na quietude do início da manhã, você pode começar a pedir a Deus a orientação necessária para enfrentar os desafios e as decisões que estão por vir. Às vezes nos encontramos em uma encruzilhada na vida sem saber qual caminho tomar. A hora das 3 A's é um momento profundo para buscar a orientação de Deus. Provérbios 3, 5, 6 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos submeta-se a Ele e Ele endireitará as suas veredas. Aqui neste espaço sagrado, você está dando a Deus os primeiros momentos do seu dia, pedindo que Ele revele o caminho dele para você. Ao sentar-se em oração, fique atento à orientação dele, pois ele pode colocar pensamentos ou impressões em seu coração que esclareçam situações com as quais você vem lutando. Muitas vezes Deus fala por meio de uma convicção suave ou de um estímulo sutil em seu espírito. Confie nessas impressões e esteja disposto a agir de acordo com elas. Saber que a sabedoria de Deus ultrapassa o entendimento humano. Essa hora de oração não é apenas um momento para receber respostas, mas também um momento para aprofundar sua confiança no tempo de Deus e em seus planos mesmo quando eles não fizerem muito sentido. À medida que seu espírito se alinha com o de Deus, permita-se orar pedindo coragem e força. A Bíblia nos lembra repetidamente que não devemos temer ainda. Há momentos em que os desafios parecem esmagadores, quando o medo parece quase tangível. Use esse momento para abandonar esses medos e substituí-los pelas promessas de Deus. Fale a palavra dele sobre sua vida, pois a palavra dele é viva e poderosa. Declare que você não temerá, porque o Senhor está com você, que nenhuma arma formada contra você prosperará, que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ao se fundamentar nas promessas de Deus no início do dia, você estará construindo um alicerce capaz de resistir a quaisquer provações que possam surgir. Fale essas verdades sobre sua vida, reforçando sua identidade em Cristo e lembrando-se da autoridade que Ele lhe deu. O inimigo pode tentar plantar sementes de dúvida ou medo, mas nessa hora sagrada, você tem a oportunidade de se enraizar firmemente na verdade de Deus, declarando que o amor, a proteção e a força dele são mais do que suficientes. Ao continuar a orar, considere pedir a Deus que lhe revele os dons e talentos que Ele colocou em você. Muitas pessoas passam pela vida sem saber dos dons divinos que possuem, ou podem duvidar que esses dons sejam valiosos ou significativos. Entanto, as Escrituras nos dizem que cada um de nós foi feito de forma única e maravilhosa, projetado por Deus com um propósito. Durante esse período, peça a Ele que lhe mostre como usar seus dons para a glória dele. Talvez haja um talento ou uma paixão que você ainda não tenha explorado totalmente, ou talvez haja um chamado que esteja sendo sussurrado em seu coração, mas que você ainda não tenha seguido. À medida que você se tornar mais consciente desses dons, peça a Deus que lhe dê a coragem de entrar em seu chamado com confiança. Lembre-se de que Deus não equipa o equalizador qualificado chamado Ele, fornecerá a você a força, a sabedoria e os recursos de que você precisa para trilhar o caminho que Ele colocou diante de você. A hora da manhã é um momento poderoso para se comprometer com os propósitos dele, para dizer: eis-me aqui, Senhor, use-me de acordo com sua vontade. Ao fazer isso, você se entrega à aventura da fé, confiando que aonde quer que Ele o conduza, Ele irá antes de você, preparando o caminho. Este também é um momento para orar pedindo proteção divina para você e seus entes queridos. Neste mundo há forças que procuram perturbar, prejudicar e desencorajar.
Mas como filho de Deus, você tem autoridade para orar, pedindo a proteção de Deus. Declare o Salmo 91 sobre sua vida, afirmando que você mora no abrigo do Altíssimo, que nenhum mal o alcançará e nenhuma praga se aproximará de sua morada. Ao proferir essas palavras, deixe que elas se tornem um escudo ao seu redor, cobrindo você e aqueles que você ama com o poder protetor de Deus, além da proteção física. Vivemos em um mundo que está constantemente disputando nossa atenção, nossa fidelidade e nosso foco. O inimigo muitas vezes trabalha por meio de distrações sutis, tentações e enganos que procuram nos afastar da verdade de Deus. Ore por discernimento para que você possa reconhecer as táticas do inimigo e permanecer firme em sua fé. Peça a Deus que encha sua mente com a verdade dele, que renove seus pensamentos e que o proteja de qualquer coisa que comprometa seu relacionamento com ele. À medida que o amanhecer se aproxima, reserve um momento para descansar no conhecimento de que você é amado profunda e incondicionalmente por Deus. Esse amor não depende de suas realizações de seu passado ou de seu desempenho. É um amor firme e imutável que se estende para encontrá-lo onde você está, oferecendo-lhe graça e misericórdia em você todas as manhãs. Deleite-se nesse amor, deixando-o preencher cada canto de seu coração, pois esse amor é a fonte de toda força, toda paz e todo propósito. Deixe que esse amor transforme a maneira como você vê a si mesmo e o mundo ao seu redor. Saber que você é amado por Deus o capacita a amar os outros mais livremente, a perdoar mais prontamente e a servir com mais sinceridade. Ao entrar no seu dia, carregue esse amor com você, deixando que ele o guie em suas ações, palavras e pensamentos. O amor de Deus é a luz que dissipa toda a escuridão, a esperança que supera todo o desespero e a alegria que o sustenta em todas as circunstâncias. Esta hora da manhã, um momento em que muitos ainda estão dormindo, é uma dádiva. É um momento de intimidade com Deus que pode moldar todo o seu dia, estabelecendo um tom de paz, propósito e alinhamento divino. Ao se levantar desse momento de comunhão, saiba que está entrando em um novo dia com Deus ao seu lado, o Espírito dele dentro de você e as promessas dele ao seu redor. O que quer que esteja por vir, sejam provações ou triunfos, você está equipado e capacitado, porque se encontrou com o Criador do Universo na quietude do amanhecer. E ao seguir em frente, deixe que a presença dele o guie, sabendo que aquele que o chamou a esta hora o acompanhará em cada passo do caminho. À medida que você avança nesse momento profundo e sagrado, deixe seu coração permanecer aberto, pronto para ouvir os sussurros de Deus. Imagine que essas horas de silêncio não se tratam apenas de falar, mas de uma troca divina em que Deus está ativamente guiando, ensinando e desenvolvendo em você as qualidades que se alinham com o propósito dele. Ele vê as lutas e vitórias que estão por vir no seu dia e sabe exatamente o que você precisa superar para permanecer firme e se aproximar dele. Essa hora de silêncio é um santuário, um lugar onde você deixa de lado suas ansiedades e abre espaço para a sabedoria divina. Enquanto sua mente descansa na presença de Deus, lembre-se de que ele frequentemente se comunica de maneiras que transcendem nosso entendimento. Ele pode gravar um pensamento ou uma escritura específica em seu coração, ou você pode sentir uma inconfundível sensação de paz e segurança em relação a uma situação que o preocupava. Quando a voz de Deus rompe o silêncio, ela traz uma clareza que nenhuma sabedoria terrena pode proporcionar, uma direção que fala diretamente ao seu espírito. Essa orientação, que pode parecer sutil ou até misteriosa, torna-se a bússola que você carrega durante todo o dia. Para promover essa clareza, comprometa-se com um espírito de gratidão. Comece a agradecer a Deus não apenas pelas bênçãos que são evidentes, mas também pelos desafios que você enfrenta. A gratidão durante essa hora matinal muda sua perspectiva, transformando seu olhar de preocupação e dúvida em um olhar de esperança e confiança. Um coração grato abre para as possibilidades do que Deus pode realizar em sua vida, reconhecendo que a mão dele está trabalhando tanto no que é visível quanto no invisível. Filipenses 4, 6 e 7 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em toda situação, pela oração e súplica com ação de graças,
Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ao cultivar um coração de gratidão, a paz de Deus se instala em você, proporcionando uma base sólida para o dia seguinte. Nesse espírito de gratidão, reflita sobre as maneiras pelas quais Deus já foi fiel em sua vida. Lembre-se das vezes em que Ele o conduziu em épocas de dúvida, dos momentos em que a provisão dele parecia vir do nada, das vezes em que Ele respondeu às orações de uma forma que superou suas expectativas. Ao se lembrar da fidelidade do passado, você fortalece sua fé para o futuro. Sua confiança em Deus se torna mais do que teórica, torna-se uma realidade viva enraizada nas experiências de sua bondade. Essa prática desenvolve a resiliência dentro de você, uma fé inabalável que diz: se Deus estava comigo, então certamente estará comigo agora. Permita que esse momento também seja de rendição, em que você libere o controle sobre as circunstâncias que o sobrecarregam. Muitas vezes nos apegamos a problemas, pessoas e situações com uma força que aumenta quanto mais nos preocupamos. Mas este é um momento sagrado para abrir mão e deixar que Deus assuma a liderança. A rendição não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um reconhecimento poderoso de que você está confiando naquele que mantém todas as coisas unidas. Quando você libera o controle, está depositando sua fé na sabedoria e no tempo perfeitos de Deus, reconhecendo que Ele vê o quadro geral que você não vê. Esse ato de rendição traz uma liberdade que lhe permite seguir em frente com um senso de propósito e paz, à medida que você libera seus fardos e convida Deus a preencher o espaço que eles ocupavam com a presença dele. Deixe que a paz dele cubra suas preocupações, que a força dele preencha suas fraquezas e que a alegria dele substitua qualquer tristeza persistente. Essa é uma troca que somente Deus pode proporcionar, uma troca divina que renova seu espírito e fortalece seu coração. As Escrituras nos dizem em Isaías 4:31 que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão. Essa é a promessa para aqueles que decidem esperar no Senhor, aqueles que o buscam em primeiro lugar e depositam sua confiança em seu amor infalível. Ao continuar a orar, comece a elevar as pessoas ao seu redor, sua família, amigos e até mesmo aqueles que o magoaram. Interceda em favor deles, pedindo a Deus que derrame suas bênçãos, proteção e orientação sobre suas vidas. Esse ato de altruísmo não apenas os abençoa, mas também aprofunda sua própria conexão com Deus. Quando você ora pelos outros, está se unindo à obra de amor e compaixão de Deus, tornando-se um recipiente por meio do qual a graça dele flui. A intercessão também muda seu foco de preocupações centradas em si mesmo para uma perspectiva do reino, lembrando-o de que seu propósito está entrelaçado com o bem-estar dos outros. A oração pelos outros é poderosa e tem o potencial de mudar vidas, situações e até mesmo corações. Talvez você nunca compreenda totalmente o impacto de suas orações, mas saiba que Deus ouve cada uma delas. Ao elevar outras pessoas, você se alinha com o coração de Deus, refletindo seu amor pela humanidade e seu desejo de ver vidas transformadas. Essa conexão promove uma unidade com Cristo, que em suas últimas horas orou por todos que viriam a conhecê-lo. Em João 17, ele orou não só por todos, mas também por todos os que o conheceram. Em João 17, ele orou não apenas por seus discípulos, mas por todos os crentes, pedindo que fossem unidos no amor. Por meio de suas orações, você participa desse legado, tornando-se parte da cura e da esperança que Deus deseja levar ao mundo. Nesta hora, convide Deus a expandir sua visão. Muitas vezes vemos a vida pelas lentes de nossas preocupações imediatas, nossos desejos pessoais e nossa compreensão limitada. Mas os planos de Deus são muito maiores e mais complexos do que podemos compreender. Peça a Ele que o ajude a ver além das circunstâncias atuais para vislumbrar o grande plano dele. Permita que Ele amplie sua perspectiva para mostrar como sua história única se encaixa no propósito maior dele. Ao fazer isso, você pode descobrir
que situações que antes eram vistas como obstáculos são na verdade oportunidades de crescimento, de preparação para o destino que Deus preparou para você. À medida que sua visão se expande, peça a Deus coragem para entrar no desconhecido. Com fé haverá momentos em que Ele o chamará para trilhar caminhos que parecem incertos ou até mesmo impossíveis para os padrões humanos. Nesses momentos, lembre-se das palavras que Deus disse a Josué: porventura não te ordenei. Seja forte e corajoso. Não tenham medo. Não desanimem, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês aonde quer que forem. Josué 19. O chamado de Deus geralmente vem com a promessa de sua presença, uma garantia de que Ele estará com você em cada passo. Abrace essa verdade na quietude da manhã, permitindo que ela alimente uma ousadia que o capacite a seguir em frente com confiança. Nessa hora também há espaço para refletir sobre os relacionamentos em sua vida. Considere se há pessoas com as quais você precisa se reconciliar, perdoar ou estender a graça. Os relacionamentos podem ser tanto uma fonte de grande alegria, quanto de profundos desafios, mas Deus nos chama para sermos pacificadores e estendermos o perdão da mesma forma que fomos perdoados. Reserve um tempo para levar esses relacionamentos a Deus, pedindo sabedoria, paciência e compreensão. Ore para que Ele cure as feridas, restaure os laços rompidos e fortaleça as conexões que trazem vida e encorajamento. O perdão especialmente é um ato poderoso que liberta não apenas aquele que é perdoado, mas também aquele que perdoa. Guardar ressentimento ou amargura sobrecarrega seu espírito, criando uma barreira entre você e a paz de Deus. Ao escolher perdoar, você se abre para a cura e a paz de Deus. Lembre-se de que o perdão nem sempre é um ato único. Pode ser um processo que requer a graça de Deus a cada passo do caminho. Permita que Ele o guie nessa jornada, confiando que Ele trará integridade aos lugares onde antes havia mágoa. À medida que você se aproxima do amanhecer, deixe que esse tempo se torne uma renovação de seu compromisso de andar em obediência. A obediência não se trata apenas de seguir regras. É uma expressão de amor e confiança na vontade de Deus. Jesus disse em João 4:15, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. A verdadeira obediência flui de um coração que deseja agradar a Deus, um coração que confia em seus caminhos acima de seu próprio entendimento. Nesta madrugada, reafirme seu compromisso de viver de acordo com a palavra de Deus, de seguir para onde Ele o conduz e de confiar em seus planos. Peça a Deus que o ajude a reconhecer os momentos do dia em que Ele o está chamando para agir em obediência. Pode ser um simples estímulo para dizer uma palavra gentil, estender a mão para ajudar, ou compartilhar sua fé com alguém necessitado. Esses pequenos atos de obediência, embora pareçam insignificantes, contribuem para a obra maior que Deus está realizando em você e por meio de você. Confie que cada passo de obediência é um passo mais próximo do cumprimento do propósito que Ele tem para a sua vida. Quando a luz da manhã começar a se esvair, reserve um último momento para expressar sua gratidão, seu amor e sua devoção a Deus. Deixe que essa hora inicial se torne o alicerce sobre o qual todo o seu dia será construído. Você passou um tempo em sua presença, entregou seus fardos e recebeu sua paz. Você buscou a orientação dele, estendeu suas orações pelos outros e reafirmou seu compromisso de andar nos caminhos dele. Agora, carregue a essência desse momento, com você deixando que ela molde suas ações, seus pensamentos e suas palavras. Saiba que você não está caminhando para este dia sozinho. O Deus que o encontrou na quietude é o mesmo Deus que caminhará com você em todos os desafios e triunfos. Ele é sua força, seu guia, sua ajuda sempre presente. Deixe que essa verdade o encha de confiança e paz ao entrar no dia, pois você é o amado dele, escolhido e equipado para cumprir seu propósito. E enquanto você caminha, que os outros vejam em você um reflexo do amor, da graça e da luz dele. Que eles sejam atraídos pela paz que vem de passar tempo com o Criador, inspirados pela força que vem da rendição à vontade dele. Que sua vida seja um testemunho do poder de se encontrar com Deus nas horas de silêncio,
uma testemunha viva da beleza de uma alma que encontra seu descanso nele. Nessa jornada de aprofundamento da intimidade com Deus, cada momento passado em sua presença é transformador, moldando não apenas o seu dia, mas todo o seu ser. É como se essas primeiras horas fossem um altar sagrado, onde você traz todo o seu ser, seus medos, desejos, esperanças e arrependimentos, e os coloca diante dele. Aqui Deus trabalha de forma invisível, refinando-o, moldando-o e preparando-o para os propósitos que ele planejou. Esse refinamento muitas vezes é sutil, como um oleiro moldando o barro a cada oração e momento de entrega, acrescentando a obra-prima que ele imagina. O início da manhã o convida a silenciar as distrações, criando um espaço puro onde sua alma pode ser sensível à voz dele. Essa sensibilidade, no entanto, requer cultivo. É preciso dedicação constante para reservar esse tempo diariamente para treinar seu espírito a se aquietar e sua mente a ficar em paz. Mas à medida que você se compromete com isso, começa a perceber que os sussurros de Deus se tornam mais claros, as percepções que você recebe são mais profundas e a presença dele se torna algo que você carrega consigo, infundindo cada interação e tarefa com a paz divina. Esse tempo passado em comunhão silenciosa muda a forma como você enfrenta os desafios. Quando surgem as provações, você não reage mais rapidamente por medo ou frustração, pois está fundamentado na paz de Deus. Você sabe que, independentemente do que o dia trouxer, você foi fortalecido na presença de Deus e isso lhe dá resiliência. Você começa a ver que o propósito de Deus está entrelaçado nos desafios que encontra, que cada dificuldade é uma oportunidade de aplicar a sabedoria que Ele derramou em você. Há a certeza de que por ter passado um tempo alinhado com a vontade dele, ele já está agindo nas situações que o preocupam nessas horas sagradas. Em vez de temer o desconhecido ou se sentir sobrecarregado pelas responsabilidades, você tem um senso de expectativa, aguardando ansiosamente como Deus agirá nos mínimos detalhes. Essa expectativa não está enraizada em um otimismo superficial. É uma fé profunda que reconhece a soberania de Deus em todos os aspectos de sua vida. É a crença de que, por ter passado essa hora da manhã com Ele, você testemunhará a mão dele em lugares que menos espera. Como nos lembra Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos submeta-se a Ele e Ele endireitará as suas veredas. Esse momento inicial de comunhão muda seu foco das distrações terrenas para as prioridades eternas. Em um mundo que constantemente exige sua atenção, é fácil ser consumido por preocupações passageiras, pressões de carreira, validação social e sucesso material. Mas na quietude da manhã, Deus o lembra do que realmente importa, uma vida que reflete o caráter dele, relacionamentos que honram o amor dele e um legado que glorifica o nome dele. Ele gentilmente reordena seus desejos, alinhando-os com o propósito eterno dele, de modo que ao começar o dia, você é guiado por valores que resistem ao teste do tempo. Sua vida de oração também se aprofunda. Durante esses momentos, você se vê não apenas apresentando pedidos a Deus, mas participando de uma conversa que o transforma. Suas orações se tornam mais do que palavras. Elas se tornam atos de fé, declarações de confiança e momentos de entrega. Você começa a ver a oração como uma tábua de salvação, uma fonte de força que o sustenta mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. E ao orar, você começa a perceber que Deus não está interessado apenas nos resultados que você deseja, mas no processo que o aproxima dele. A própria jornada se torna uma bênção. Será que cada oração respondida e cada período de espera lhe ensinaram mais sobre o caráter de Deus? Por meio desse processo, você aprende a ver cada dia como uma nova oportunidade de andar em obediência. A obediência à voz de Deus nem sempre é fácil, especialmente quando exige sacrifícios ou passos rumo ao desconhecido. Mas quando você passa tempo em sua presença, ele fortalece sua determinação. Você é lembrado de que a verdadeira obediência é um ato de amor, uma resposta à graça que lhe foi concedida. Não é um fardo, mas um privilégio, uma chance de honrar aquele que o chamou pelo nome.
Em João 1423, Jesus diz: Quem me ama obedecerá aos meus ensinamentos. Meu Pai os amará, e nós iremos até eles e faremos nossa casa com eles. Cada ato de obediência o aproxima de Deus, criando um relacionamento que se baseia na confiança, no respeito e na devoção mútua. Ao longo da manhã, reserve um momento para meditar em suas promessas. A Bíblia está repleta de garantias do amor, da proteção, da orientação e da provisão de Deus. Ao se concentrar nessas promessas, você renova sua mente e se protege contra a dúvida e o desânimo. Essas promessas funcionam como âncoras, lembrando-o de que não importa o que você enfrente, a palavra de Deus é firme e imutável. Elas o capacitam a seguir em frente com fé, acreditando que o Deus que prometeu é fiel. Hebreus 1023 nos encoraja a nos apegarmos inabalavelmente à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nessas primeiras horas, deixe que as promessas de Deus sejam o combustível que o impulsiona para frente, dando-lhe a coragem de seguir a vontade dele, com confiança. Outro belo aspecto desse período é a oportunidade de desenvolver um coração de compaixão. Na quietude da manhã, Deus amolece seu coração lembrando das necessidades das pessoas ao seu redor. Ele abre seus olhos para a dor, as lutas e os anseios dos outros, despertando em você o desejo de ser suas mãos e pés. Essa compaixão não é apenas uma emoção passageira, é um chamado à ação. Ao orar pelos outros, Deus lhe dá sabedoria sobre como você pode ser uma bênção para eles. Seja por meio de atos de bondade, palavras de incentivo ou simplesmente estando presente, você se torna um recipiente do amor de Deus, estendendo sua graça àqueles que talvez ainda não o conheçam. A compaixão de Deus não apenas muda a maneira como você interage com os outros, mas também aprofunda sua compreensão da graça dele para com você. Ao refletir sobre a misericórdia que recebeu, você se sente motivado a demonstrar misericórdia aos outros. Você é lembrado de que cada pessoa que encontra é preciosa para Deus, criada à sua imagem e merecedora de respeito e bondade. Essa perspectiva muda a maneira como você aborda seus relacionamentos, tornando-o mais paciente, perdoador e compreensivo. O amor que Deus derrama em você transborda, tocando a vida das pessoas que você encontra e criando um efeito cascata que vai além do que você pode ver. As primeiras horas também oferecem um momento de reflexão e crescimento pessoal. Na quietude, Deus revela áreas de sua vida que precisam ser refinadas, atitudes que precisam ser ajustadas e hábitos que precisam ser quebrados. Essa autoconsciência não tem o objetivo de desencorajar, mas de edificar, de moldar você na pessoa que Ele criou para ser. A cada revelação, você tem a oportunidade de se render, de permitir que Deus o remodele, de acordo com a vontade dele. A transformação pode ser gradual, mas é profunda à medida que Deus vai removendo as partes de você que impedem o trabalho dele e cultivando qualidades que refletem o caráter dele. Esse processo de transformação é um testemunho da paciência e do amor de Deus. Ele não exige perfeição, mas o convida para uma jornada de crescimento contínuo. Ele entende suas fraquezas e trabalha com elas, oferecendo graça e força à medida que você avança. 2 Coríntios 129 nos lembra dessa verdade. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse versículo se torna uma fonte de encorajamento, um lembrete de que mesmo em suas imperfeições, o poder de Deus brilha. Ele não é desencorajado por suas deficiências, mas está comprometido em concluir a boa obra que começou em você. Em cada encontro matinal, Deus cultiva em você um espírito de humildade. Passar um tempo em sua presença o lembra de sua grandeza e da necessidade que tem dele. Essa humildade não significa diminuir seu valor, mas reconhecer que sua força, sabedoria e propósito vêm de Deus. É uma postura de rendição, um reconhecimento de que sem Ele você não pode fazer nada. A humildade abre a porta para uma maior intimidade com Deus, pois elimina o orgulho e a autoconfiança, permitindo que você dependa totalmente da orientação dele. Essa humildade também fortalece seus relacionamentos. À medida que você cresce, em sua compreensão da graça de Deus, você se torna mais gracioso com os outros.
Você não sente mais a necessidade de provar a si mesmo ou de buscar a validação das pessoas, porque seu valor está enraizado no amor de Deus. Isso o libera para servir aos outros de forma altruísta, para elevá-los sem buscar nada em troca. Sua humildade se torna um reflexo do amor de Cristo, atraindo as pessoas para Deus por meio de suas ações e atitudes. Nesses primeiros momentos, Deus geralmente planta sonhos e visões em seu coração. Ele começa a revelar vislumbres do propósito que criou para você, acendendo uma paixão que o impulsiona para frente. Esses sonhos podem parecer impossíveis pelos padrões humanos, mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Abrace essas visões com fé, sabendo que se Deus as colocou em seu coração, Ele fornecerá os meios para realizá-las. Lembre-se de que a jornada pode ser desafiadora, mas cada passo faz parte de seu plano perfeito. Confie que os sonhos que Deus planta em você têm o objetivo de glorificá-lo e abençoar outras pessoas. Seu propósito está entrelaçado com o reino de Deus, e ao perseguir esses sonhos, você está participando do avanço da vontade dele na terra. Busque a orientação dele em cada passo, permitindo que ele abra portas e abra um caminho onde parece não haver caminho. E quando surgirem desafios, apegue-se à promessa de que ele nunca o deixará, nem o abandonará. À medida que você continua a habitar na presença dele todas as manhãs, os sonhos e as visões que Deus colocou em seu coração se tornam mais claros e tangíveis. Eles não são apenas pensamentos alimentados ou desejos. São sementes plantadas pelo próprio Criador, destinadas a crescer em algo que o glorificará e impactará o mundo ao seu redor. Nessas horas de silêncio, Deus rega essas sementes com sua sabedoria e orientação, preparando-o para o trabalho que está por vir. Você percebe que o chamado que ele colocou em sua vida é significativo, e embora às vezes possa parecer assustador, você é lembrado de que ele o equipará para cada passo da jornada. Esse momento matinal se torna um alicerce que se constrói dentro de você, uma fé que permanece forte independentemente das circunstâncias. Durante os altos e baixos, essa fé o ancorará, mantendo-o fundamentado na verdade de Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor estiver mudando. E à medida que você continua a se voltar para ele na quietude da manhã, descobre que a presença dele se torna um santuário, um lugar de paz e segurança. Aqui, você é lembrado de que Deus está no controle, que os planos dele para você são bons e que ele cumprirá todas as promessas que fez. Essa confiança no caráter imutável de Deus lhe dá coragem para enfrentar os desafios que estão por vir. À medida que se aprofunda nessas primeiras horas, você se torna mais sintonizado com a voz do Espírito Santo, que o orienta com uma segurança tranquila. O Espírito Santo não apenas fornece sabedoria, mas também o conforta e fortalece especialmente nos momentos em que você se sente fraco ou inseguro. A presença dele lhe assegura que você nunca está sozinho, que o próprio Deus está caminhando ao seu lado, carregando seus fardos e guiando-o em cada decisão. Esse companheirismo com o Espírito Santo é precioso, um dom que cresce à medida que você passa tempo com ele, ouvindo, aprendendo e respondendo à sua orientação. O Espírito Santo também o capacita a superar obstáculos que, de outra forma, poderiam parecer intransponíveis. Por meio da força dele, você pode enfrentar as situações com uma paz que ultrapassa o entendimento, sabendo que está preparado para o que quer que surja em seu caminho. O Espírito traz clareza à confusão, paz ao caos e alegria ao desespero. Ele o lembra de que em Cristo você é mais do que vencedor e que nenhum desafio é grande demais quando você anda em obediência a Deus. Esse senso de capacitação transforma não apenas a sua visão, mas também as suas ações, à medida que você avança com fé, acreditando que a força de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza. Nesse momento sagrado, Deus frequentemente revela as áreas de sua vida em que deseja crescimento e mudança. Às vezes isso pode ser desconfortável, pois ele expõe gentilmente os hábitos, atitudes e mentalidades que não se alinham com o caráter dele. No entanto, esse processo não é de condenação, mas de amor. O desejo de Deus é moldá-lo na pessoa, que ele o criou para ser refletindo a imagem dele em todos os aspectos de sua vida. À medida que o refina,
ele o convida a entregar as partes de si mesmo que o impedem de abraçar totalmente o propósito dele. Essa entrega nem sempre é fácil, mas é essencial para o crescimento espiritual. Quanto mais você se rende ao trabalho de refinamento de Deus, mais você se liberta das correntes que antes o mantinham cativo. Quer se trate de medo, dúvida, raiva ou orgulho, Deus começa a quebrar essas fortalezas. À medida que você as coloca diante dele todas as manhãs, ele as substitui por um espírito de amor, poder e autodisciplina, permitindo que você caminhe na plenitude de sua graça. À medida que prossegue nessa jornada, você percebe que as coisas que antes o incomodavam não têm mais o mesmo poder. Seu foco muda das preocupações terrenas para as perspectivas eternas e você se vê vivendo com uma paz que não pode ser abalada. Nesses momentos de transformação, Deus também transmite uma compreensão mais profunda do amor que ele tem por você. Esse amor não se baseia em seu desempenho ou em suas realizações. É um amor inabalável e incondicional que flui de sua própria natureza. Quanto mais você vive nesse amor, mais você começa a se ver pelos olhos de Deus, valorizado, estimado e escolhido. Essa compreensão do amor de Deus torna-se o alicerce de sua identidade, libertando-o da necessidade de validação externa. Você percebe que seu valor não é determinado pelos padrões do mundo, mas pelo Deus que o criou e o chamou pelo nome. Essa certeza do amor de Deus alimenta em você o desejo de amar os outros como ele o amou. Você é movido a demonstrar compaixão, bondade e graça, refletindo o amor de Cristo para as pessoas ao seu redor. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma ação, um compromisso de servir, perdoar e elevar os outros, mesmo quando isso for desafiador. À medida que você caminha nesse amor, você se torna um recipiente da presença de Deus, uma luz que atrai os outros para ele. As pessoas começam a ver algo diferente em você, uma alegria e uma paz que não podem ser explicadas pelos padrões do mundo. Sua vida se torna um testemunho do poder transformador do amor de Deus. Por meio dessa comunhão diária, Deus também instila em você um espírito de gratidão. Você começa a perceber as pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. O calor do sol, a bondade de um amigo, a beleza da criação. Essa gratidão muda sua perspectiva, ajudando-o a se concentrar no que você tem e não no que lhe falta. Ela o lembra de que toda dádiva boa e perfeita vem do alto e que Deus está constantemente provendo para você de maneiras grandes e pequenas. Essa atitude de gratidão traz alegria ao seu coração, mesmo em tempos difíceis, porque você sabe que a bondade de Deus é constante. Ao cultivar a gratidão, você também desenvolve um coração de louvor. O louvor não é apenas um ato de adoração. É uma declaração da grandeza de Deus, um lembrete de sua soberania em todas as situações. Quando você começa o dia com louvor, define o tom de como abordará o restante do dia. O louvor muda seu foco dos problemas para as possibilidades, do medo para a fé e da ansiedade para a segurança. Ele convida a presença de Deus em suas circunstâncias, criando uma atmosfera em que o poder dele pode se manifestar. No Salmo 223, somos lembrados de que Deus habita nos louvores de seu povo. Ao louvá-lo, você está convidando a presença dele para habitar em sua vida de forma tangível. Esse tempo de oração e reflexão também fortalece o seu discernimento, permitindo que você faça escolhas sábias com base na sabedoria de Deus e não no entendimento humano. Você começa a reconhecer a voz de Deus com mais clareza, guiando-o em decisões grandes e pequenas. Esse discernimento se torna inestimável à medida que você navega pelas complexidades da vida, ajudando-o a evitar armadilhas e a permanecer no caminho que Deus estabeleceu para você. Você não sente mais a necessidade de confiar apenas em seu próprio entendimento, pois tem uma fonte divina de sabedoria, guiando-o a cada passo do caminho. A cada manhã, ao colocar seus planos diante de Deus, você é lembrado de que os caminhos dele são mais elevados do que os seus. Essa humildade permite que você abra mão de sua agenda, confiando que os planos de Deus para você são muito maiores do que qualquer coisa que você possa imaginar. Quando surgem obstáculos, você não é mais desviado do curso porque sabe
que Deus está orquestrando tudo para o seu bem. Essa rendição é um poderoso ato de fé, um reconhecimento de que Deus está no controle e que o tempo dele é perfeito. Você aprende a esperar nele com paciência, sabendo que ele fará com que todas as coisas aconteçam em seu tempo perfeito. Ao longo dessa jornada, você descobre que as promessas de Deus não são apenas palavras, mas verdades vivas que moldam a sua realidade. Você se apega a essas promessas especialmente em momentos de dúvida ou desânimo, lembrando a si mesmo que Deus é fiel para cumprir o que disse. Essas promessas lhe dão esperança e confiança, sabendo que o Deus que começou uma boa obra em você a levará até o fim. Você se sente encorajado pelas palavras de Isaías 5:5-11 que diz: Assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará o que eu desejo e alcançará o propósito para o qual a enviei. Ao continuar a passar tempo com Deus todas as manhãs, você começa a experimentar um nível mais profundo de maturidade espiritual. Essa maturidade não tem a ver com conhecimento ou rituais religiosos. Trata-se de um coração que se rende totalmente à vontade de Deus. Você se torna mais sensível ao Espírito de Deus, mais sintonizado com seus propósitos e mais disposto a abrir mão de seus próprios desejos em prol do reino de Deus. Essa maturidade transforma seu caráter, moldando-o em uma pessoa que reflete o amor, a humildade e a força de Cristo. Deus também usa esse tempo para criar resiliência em você, preparando-o para as provações que virão. A vida é cheia de desafios, mas nessas primeiras horas, Deus o equipa com a força para suportar. Você é lembrado de que as provações não foram feitas para quebrá-lo, mas para edificá-lo, para desenvolver em você uma fé inabalável. Em cada dificuldade, você aprende a confiar na graça de Deus, sabendo que o poder dele é aperfeiçoado. Em sua fraqueza, você começa a ver as provações como oportunidades de crescimento, confiando que Deus está fazendo todas as coisas para o seu bem. Essa resiliência se estende a todas as áreas de sua vida, dando-lhe a coragem de permanecer firme em sua fé, independentemente da oposição que enfrentar. Você não é mais influenciado pelas opiniões dos outros ou pelas pressões do mundo porque se firmou na verdade de Deus. Essa confiança em sua identidade e propósito permite que você viva com ousadia buscando o chamado que Deus colocou em sua vida com paixão e determinação. Você não é mais impedido pelo medo ou pela dúvida, porque sabe que o Deus que está com você é maior do que qualquer coisa que se oponha a você. Ao abraçar essa jornada de crescimento espiritual, você descobre que sua vida começa a dar frutos de forma a impactar outras pessoas. Suas ações, palavras e atitudes se tornam um testemunho da graça de Deus, aproximando as pessoas dele. Você se torna uma fonte de incentivo, um farol de esperança e um reflexo do amor de Deus em um mundo que precisa desesperadamente dele. As pessoas começam a ver Cristo em você, não por causa de seus próprios esforços, mas por causa do trabalho que Deus está fazendo em você a cada manhã. Essa transformação é um belo lembrete de que o trabalho de Deus em você é contínuo, que cada dia é uma nova oportunidade de se aproximar mais dele e de se tornar mais parecido com Cristo. Para encerrar, lembremo-nos de que essas horas sagradas da manhã são um convite do próprio Deus, um chamado para entrarmos em sua presença, ouvirmos sua voz e alinharmos nosso coração à sua vontade. Acordar nesse horário não é apenas um hábito, mas um profundo ato de devoção, uma escolha deliberada de priorizar nosso Criador acima de tudo. Quando começamos nossos dias com Deus, abrimos a porta para sua orientação, paz e força, equipando-nos para caminhar fielmente em qualquer situação que o dia possa nos trazer. Essa jornada nos transforma de dentro para fora, criando resiliência, aprofundando nossa compreensão e nos capacitando a viver com propósito e graça. Deus promete que quando o buscarmos, nós o encontraremos. E ao encontrá-lo ganhamos uma sabedoria e um amor que o mundo não pode oferecer. Portanto, continuemos a atender ao seu chamado para nos levantarmos e encontrá-lo naquelas horas tranquilas, sabendo que esse tempo com ele nos moldará naquilo que realmente devemos ser.